A graça e a paz do Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez para ministrar um resumo da Escola Bíblica Dominical de Jovens. E hoje nós vamos estudar a lição de número 9, tá bom? Vamos estudar os gibeonitas enganam a Josué. Nós vamos ver aqui como o inimigo, ele conseguiu usar ali uma estratégia e conseguiu enganar o povo israelita. Nós vamos ter uma lição muito importante hoje. Os gibeonitas enganam a Josué. O nosso texto do dia é: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécio, mas como sábio. Está aqui em Efésios capítulo 5, versículo 15. E a síntese da nossa lição, ela diz o seguinte: precisamos estar vigilantes quando aqueles que, com artifícios mentirosos, tentam nos fazer abandonar a nossa fé. Então, é importante isso, O nosso texto bíblico se encontra em Josué, capítulo 9, versículo de 1 a 6, e capítulo 15, versículo 16. Então, nós estamos estudando, esse trimestre, tempo de conquista, baseado no livro de Josué. É só vitória, É uma bênção tremenda. Então, fica conosco aí até o final. Nós vamos aí, é só te pedir para você, se não se inscreveu, faça a sua inscrição, ok? E se já se inscreveu, dá o seu like aí, entendeu? Deixe seu comentário. Não se esqueça de dar o toquinho no sininho. Eu sou o pastor Adilson da Silva Lobo, da Assembleia de Deus aqui em Nova Iguaçu. E você aí continue conosco, Assembleia de Deus de Vila de Cabo, tá bom? E com certeza essa lição vai ser uma bênção para você, ok? E você aqui, você vai ter noção que você vai ter que vigiar mais, porque o inimigo está aí, para enganar. É mentiroso, então, quando ele está enganando, ele está fazendo aquilo que faz parte da vida dele. Bem, vamos lá. Os gibeonitas, eles eram um dos inimigos ali de Canaã, porque Deus tinha prometido a Israel ali a terra prometida. Chegou o tempo, Eles atravessaram o Jordão no tempo da cheia. Deus fez o milagre, eles passaram em seco, e depois Deus usou eles para destruir a cidade de Jericó. Então agora eles tinham que resolver o problema de Ai, Houve aquele probleminha, que nem nós já vimos na lição passada, mas nada que não pudesse ser resolvido, O pecado foi tirado e tudo voltou ao normal. Aí, com essa história toda, eles estavam partindo para ir só desalojando as nações. Mas os gibeonitas, eles estavam ligados, eles não estavam de bobeira não, entendeu? Então eles perceberam que Israel ia lá e ia acabar com eles também. Então eles arquitetaram um plano. Os gibeonitas ficaram bastante preocupados, com essas últimas vitórias de Israel, e que a vez deles iam chegar também. Isso aí não tinha jeito, tá? Então eles armaram, Então, devido a esse medo aí, e eles iam ser destruídos mesmo, eles desenvolveram um plano ardiloso, contra o povo de Deus. O que eles fizeram? Se disfarçaram e vieram até Josué fazer uma aliança com Josué e com o povo de Israel, entendeu? E devido os príncipes lá com Josué não consultarem ao Senhor, eles fizeram essa aliança com eles, entendeu? Essa aliança foi confirmada posteriormente, depois que eles descobriram que foram enganados. Então, eles não consultaram a Deus para receber de Deus a resposta se eles deveriam fazer aliança com um povo que eles não conheciam. Vê se tinha cabimento isso. Deus mandou que eles destruíssem todas as nações. Aí vem um povo dizendo de longe, faz essa aliança, engana eles, e eles nem buscam o Senhor para ter uma orientação. Isso é o que dá. Querido, toda vez que a gente se precipita e toma decisões sem orar a Deus, só acontece coisa ruim. Entendeu? Porque nós, como cristãos, antes de tomar qualquer decisão, nós devemos pedir orientação a Deus, para Deus nos orientar se devemos fazer ou não. Quando assim nós não agimos, fazemos as coisas precipitadamente, com certeza pode dar certo, por coincidência, ou pode não dar certo. O melhor mesmo é pedir orientação a Deus.
que aí Deus vai te orientar. Bem, número 1 aqui, os inimigos se unem contra Israel. A inveja dos inimigos. Bem, na verdade, as nações vizinhas, né, inimigas de Israel, elas sabiam tudo de Israel. Quando esses bionitas chegaram, eles contaram a história desde que Israel saiu do Egito. Então, aquelas nações em volta, elas sabiam de todo o movimento que acontecia em Israel. Nada ali era surpresa, né? Desde que Israel saiu do Egito. Pode ler lá 9:9 de Josué, capítulo 9, versículo 10, que ali eles narram a história que eles já conheciam, né, de Israel. Então, eles se uniram para combater os hebreus, embora as nações elas brigavam entre si. Por isso que elas eram nações muradas, né, para poder se proteger. Mas para destruir o povo de Deus, eles se uniam. Né? Existe isso até hoje. Né? As pessoas são inimigos, mas para destruir um inimigo que eles acham pior, eles se unem. Né? E é isso que as nações faziam. Certo? Elas eram inimigas também uma das outras, mas quando chegava a vez de Israel, elas se uniam para tentar destruir Israel. E realmente era uma quantidade enorme, né, de exércitos. Só não destruíam Israel porque Deus era com eles. Entendeu? Se Deus não fosse na vida de Israel, mesmo eles na desobediência, Israel já tinha sido varrido do mapa há muito tempo. Só não foi porque Deus sempre entrou na defesa dele. Era o povo que Deus escolheu. Né? Então as nações, no decorrer da história, sempre fizeram isso. Sempre se uniram, certo? Com o mesmo propósito, para destruir Israel. Só que não conseguiram. Hoje mesmo com a igreja, né? Muitas religiões se unem aí para poder desestabilizar a igreja, mas não consegue porque as portas do inferno elas não vão prevalecer contra a igreja em tempo nenhum. Às vezes a gente tem algumas baixas, às vezes perdemos uma batalha, mas a guerra a igreja não vai perder porque a igreja tem um fundamento eterno, que é Jesus. E ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já tem, que é Jesus. Né? E esse é uma igreja que cresce. Então não tem como. Deus está com a igreja. Acabou. Por isso que ela está até hoje. Quantos tentaram destruir a igreja? Ela está aí, ó, crescendo. Certo? Então não tem como. As portas do inferno elas não vão prevalecer contra a igreja nunca, de jeito nenhum. Porque quem é o fundamento é Jesus, quem edifica é Jesus. É Ele que dá o crescimento. Paulo plantou, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Deus. Bem, número 2, os inimigos, eles são numerosos. Repetindo aqui, era impressionante, né? Inclusive para a época, a quantidade de cananeus que se uniram contra Israel. Certo? Sem a ajuda de Deus, jamais Israel conseguiria sair vencedor. Número 3 aqui, o mal atua em várias frentes. Vamos ver aqui. Das formas várias, né, que o inimigo atua, ele usa astúcia, ele usa artimanha, nem sempre ele usa força, entendeu? A gente tem que entender isso. Às vezes ele vem no sapatinho, não vem rugindo não, ok? Então, a sagacidade, a sabedoria diabólica, ilusória e falsa, né, são as artimanhas do diabo. Ele vem com mentira, vem com engano, vem fazendo com que a mentira pareça verdade. Então, é a mesma astúcia que ele enganou Eva. Você presta atenção naquele diálogo que ele teve com Eva, e o mal da Eva foi dar atenção, não se dá atenção a Satanás, não se dá atenção aos demônios, né? Ela deu atenção, logicamente, o Satanás bem esperto conseguiu iludir ela. Então, muita gente é iludido porque dá ouvido, entendeu? Dá ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônio. Se a gente não der ouvido, não tem como ser enganado. Mas dá ouvido, dá atenção, e ele não merece nenhuma atenção nossa. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo ele tinha essa preocupação a respeito de como Eva, e muitos poderiam ser enganados. Como Eva foi, no decorrer da história, muitos foram. Né? E o apóstolo Paulo tinha essa preocupação, que assim como a Eva foi enganada, muitos obreiros, muitos irmãos na igreja poderiam ser enganados. Porque o diabo, conforme eu disse,
nem sempre ele vem rugindo, fazendo barulho, não. Às vezes ele vem no sapatinho de lã, bem tranquilo, aparentemente, certo? Igual os gibeonitas chegaram. Nós vamos ver agora, ok? Número 2 aqui. Astúcia dos gibeonitas. Bem, as aparências enganam. Muito cuidado com as aparências. A aparência é importante, mas ela não diz tudo, não. Entendeu? Deus não vê como o homem vê. O homem, tudo bem, a aparência ajuda, né? Mas para Deus não, Deus vê lá dentro, ó. Deus vê o interior, ok? Então, os gibeonitas, muito malandro, eles se disfarçaram, né? Muito bem, para seduzir o povo de Josué, o povo israelita. Olha só o que diz a Bíblia, ó. Os moradores de Gibeão, ouvindo que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram também de astúcia e se fingiram embaixadores e tomaram sacos velhos sobre seu jumento, odres, vinho velho, rotos, remendados, e nos pés sapatos velhos, remendados, vestes velhas sobre si, e todo o pão que traziam para o caminho era seco e borolento, pão velho. E vieram a Josué ao arraial, a Gingal, e lhe disseram a ele e aos homens de Israel: vimos de uma terra distante. Fazei, pois, agora concerto conosco. E Josué, fez paz com eles e fez um concerto com eles, de que lhe daria a vida, e os príncipes da congregação lhe prestaram juramento. Entendeu? Você veja só. Aqui não dá detalhe da conversa, né? Mas você levou o dia todo, né, naquele bate-papo. Isso aqui não foi uma coisa de 1 minuto. Aqui traz uma síntese só do que eles conversaram. Mas a verdade é que eles enganaram direitinho. Trouxeram pão velho, roupa velha, sapato gasto. E parece que eles andaram 1 mês, né, andando a pé. Veja só. E eram dali pertinho. E eles caíram nessa. Entendeu? Por quê? Vieram humildemente. Entendeu? Olha só. É fácil ser enganado, né? Quando você não presta atenção. Porque muitas vezes a gente somos pegos desprevenidos. Entendeu? Às vezes você está tão desprevenido, chega aquele cara com aquele papo, com aquela conversa, você acaba caindo. Entendeu? Se você não for orar a Deus, pedir uma direção, você acaba cedendo à tentação de fazer uma aliança com alguém que não é teu amigo, que não tem nada a ver contigo, e às vezes você toma uma decisão que não é para tomar, porque não pediu direção a Deus. A verdade é essa, tem que pedir direção a Deus. Por isso que o dom do discernimento de espírito é importante, né? É um dos dons espirituais. Então, veja bem, eles usaram um excelente figurino, bem velho, veste velha, linguagem humilde. Que linguagem humilde? Vieram na maior humildade, certo? E Josué se deixou levar pelas aparências e se deu mal, certo? Fez aliança com o inimigo. Essa que é a verdade. Depois, passou um tempo aí, certo? E as armadilhas é descoberta, certo? A mentira, ela tem perna curta. Você pode até enganar realmente ou ser enganado, mas a mentira, ela não vai muito longe. A mentira, ela tem perna curta. 3 dias depois, de alguma maneira, eles descobriram. A mentira foi descoberta. Então, os pretensos embaixadores da terra vizinha eram, na verdade, inimigos, certo? Pertinho. Não estavam nem longe. Eram inimigos, vizinhos, certo? No deserto. Então, o que aconteceu? Quando o povão soube disso, aí todo o povo murmurou contra os príncipes. Entendeu? Toda a congregação ficaram injuriada com aquilo. Como é que eles podiam fazer aquilo? Ainda fazer um juramento, fazer aliança com pessoas que Deus mandou destruir. Eles murmuraram contra todo mundo, murmurou contra os príncipes.
Mas aí não era aquela murmuração, Deus não se indignou com eles, com o povão que murmurou, porque lá no deserto, quando eles murmuravam contra os líderes, Moisés principalmente e Arão, porque eles estavam fazendo a coisa certa. Entendeu? Por isso que Deus não aceitava aquela murmuração. Porque quando Moisés obedecia a Deus, eles murmuravam. Então eles não estavam se levantando contra Moisés. Eles estavam se levantando contra Deus. Mas aqui foi diferente. Eles erraram feio. Certo? Tanto é que Deus nem se indignou com eles. Porque Deus viu que a congregação dessa vez estava certa. Não é que é certo que eles estão murmurando. Eles se queixaram. Né? Eles questionaram, como é que pode vocês fazer uma coisa dessa sem consultar a Deus e firmar aliança com o inimigo? Né? Foi mais um questionamento do que uma murmuração. Como é que eles poderiam fazer isso? Né? Mas nós aprendemos o quê? Ser submisso, o autor botou aqui. A submissão à liderança deve ser quando o mesmo está submisso a Deus. Então, se o líder não está agindo certo, eu não sou obrigado a ser submisso a ele e aceitar o que ele está fazendo. Eu só sou submisso a um líder quando o líder é submisso a Deus. Porque, na verdade, eu sou submisso a Deus por intermédio daquele líder. Então, já que o líder não se sujeita à vontade de Deus, né, automaticamente eu não vou me sujeitar a uma pessoa que não se sujeita a Deus. De jeito nenhum. Né? Então, Deus aqui, ele fez a coisa dessa maneira mesmo, ok? Muito bem. Vamos aqui para a manutenção da aliança. Mesmo diante da crítica, olha só, o que acontece. Mesmo diante da crítica ferrenha, né, da congregação, como eu já falei, os príncipes eles não mudaram os termos, de acordo com os gibeonitas. Por quê? Devido ter usado o nome do Senhor. Então eles fizeram, naquele tempo, né, se jurava no nome do Senhor. No Novo Testamento, Jesus já ensinou que nós não devemos jurar nem pelo céu, nem pela terra, não devemos jurar por nada. O negócio de juramento acabou. Né? É sim, sim, não, não. Eu falei, não acreditou é problema de quem não acredita. Agora, é sim e não. Eu não tenho que estar, eu juro por Deus, eu juro por isso, nada disso. Isso aí não existe mais. Como um cristão, é sim, sim e não, não, e acabou. Certo? O que passar disso é de procedência maligna. Quando começa com muito, eu juro por Deus, a coisa está meio complicada aí, entendeu? É melhor falar a verdade. Né? Então vamos lá. Então, o nome do Senhor não pode ser usado em vão. Então, naquela época, a palavra tinha valor. Entendeu? A palavra tinha valor. Se eles juraram, fizeram uma aliança em cima do nome do Senhor, eles não podiam mudar. Certo? Por quê? Porque um dos mandamentos é não usar o nome de Deus em vão. E se eles fizessem uma aliança com alguém no nome de Deus e desfizessem, eles usavam o nome de Deus em vão, eles pecavam. Então, o povo murmurou, o povo reclamou, o povo estava até certo, mas eles não puderam mudar aquele compromisso que eles tinham feito, porque eles fizeram em nome de Deus. Entendeu? Inclusive o rei Saul, lá no 2 Samuel 21, versículo 1 e 2, ele quebrou essa aliança feita por Josué e trouxe muitos problemas até que a reparação fosse feita. Entendeu? Isso é um problema sério. Então, olha só, isso aqui é importante. Quantas vezes, né, os cristãos hoje, eles assumem compromisso com Deus, fazem voto, né? Eles assumem, não, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, faz propósito com Deus, fala com Deus, depois esquece. Faz uma aliança e depois esquece. Mas Deus não esquece. Por isso que a Bíblia diz, cuidado com as suas palavras, seja poucas, porque Deus está no céu e você na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras. Não fica pronunciando palavra diante de Deus vã, não. Não fica falando, vou fazer isso com Deus, falar para Deus, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e depois não faz. Não fica fazendo propósito com Deus que você não vai cumprir. Se não vai cumprir, a melhor coisa é cale-se, fica quieto. Tem que falar, meu filho, fica quieto. Porque Deus não é Deus de brincadeira, não.
Nós esquecemos, mas ele não. Entendeu? Bem, vamos lá. Uma história, número 3 aqui. Uma história de juízo e misericórdia. Os gibeonitas são punidos. Até que não foi uma punição muito violenta, não, né? Só trabalharam muito. Mas não foi um castigo, assim, porque eles talvez mereciam até pior, né? Mas vamos ver aqui alguns fatos importantes, né? Os gibeonitas são punidos. Josué ficou muito bravo, né? Poxa, um general experiente, com bons príncipes do lado dele, deram uma vacilada dessa e ficou envergonhado, né? Fizeram ele de bobo. A verdade é essa. Você acha chato, né? Alguém te fazer de bobo, né? Pois é, fizeram Josué de bobo. E ele não gostou, lógico, mas ele deu a palavra. Se é hoje, né? Hoje a palavra quase não tem valor nenhum, né? O cara falou, mas vou desfazer o que eu falei. Naquele tempo não, meu filho. Em nome de Deus. Hoje as pessoas falam facilmente. Ah, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Entendeu? Uma coisa assim que não tem valor nenhum. Usando o nome de Jesus em vão aí direto. Sangue de Jesus. A pessoa vê uma barata, o sangue de Jesus tem poder. Não tem nem noção do que está falando, né? Então vamos lá. Josué ficou muito bravo quando descobriu que foi enganado. Fizeram ele de bobo. Então Josué, o que ele fez? Deu eles como rachadores de lenha. Então a partir de agora, vocês vão ser os rachadores de lenha. Você já imaginou rachar lenha para milhares de pessoas? Não é mole não, né? Haja machado. Então Josué colocou eles como rachadores de lenha e tirador de água. Uma boa para Israel, né? Ele agora ia rachar lenha para acender o fogo e trazer a água, né? Foi o castigo que Josué deu a eles, entendeu? Isso aí, ficaram muitos anos fazendo isso. Porque Josué e seus liderados não buscaram a orientação de Deus, né? Então, vivemos tempos assim agora, entendeu? Em que, olha só, os espíritos enganadores, está lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 1, que diz, né? Que nos últimos tempos muitos se apostatarão da fé por dar ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios que querem destruir a igreja. Aquilo que eu falei no início, as pessoas dão ouvido, presta atenção, ficam ligados naquilo que o diabo fala através das pessoas, entendeu? E muitos até abandonam a fé, se apostatam, porque fica dando ouvido, até que uma hora ele acaba recebendo aquilo no coração e vai fazer aquilo. Então, hoje em dia, acontece a mesma coisa, as pessoas são enganadas porque não consultam ao Senhor. Alguém fala, a Bíblia, isso aqui foi antigamente, não é agora. Então você vê entrando na igreja heresia à vontade, entendeu? Os pregadores liberais, modismo, pseudo-espiritualidade, pessoa que só tem eloquência, não tem unção nenhuma, entendeu? Discernimento espiritual não existe, vigilância nem se fala. Essas coisas tudo entram na igreja e vai mudando a rotina da igreja e vai criando novos tipos de crentes, que são facilmente enganados. Eles são levados a todo vento de doutrina, entendeu? Número 2, uma significativa mudança. Após descobrir o engano, né, os príncipes da congregação sugeriram que os gibeonitas fossem escravos de toda a congregação. Josué concordou, mas fez uma significativa alteração. Qual foi? Ele tornou escravo do santuário de Deus, entendeu? Assim, curiosamente, né, puniu e ao mesmo tempo abençoou, porque colocou eles como escravos do santuário. E eles foram trabalhar ajudando no santuário. Isso aí que foi importante. Então, os gibeonitas se arrependeram, nesse caso, né? Eles queriam era preservar a vida. Porque a gente tem que entender o seguinte, eles agiram, né, de acordo com o conhecimento que eles tinham. Porque eles conheciam já o Deus de Israel, porque ouviu falar dos milagres que ele fazia, né? Mas eles não tinham um ensinamento
que Israel tinha. Deus puniu severamente no deserto os israelitas porque eles viram os milagres, eles foram ensinados por Moisés, eles só não aceitaram. Agora os gibeonitas não, eles eram idólatras. Eles sabiam quem era Deus, tanto é que eles ficaram com medo. Eles chegaram à conclusão, o Deus de Israel ninguém vence. Por quê? Porque quando duas nações brigavam, a nação que vencesse era considerado que o Deus dela era mais forte. Entendeu? Era briga de deuses. Ok? Então eles sabiam que o Deus de Israel era mais poderoso. Então eles se humilharam. Certo? Na cabeça deles, que não tinham conhecimento de Deus como Israel tinha, foi até uma humilhação. Eles quiseram poupar a vida deles. Eles não queriam, porque eles sabiam que não venceriam Israel. Eles sabiam que o Deus de Israel estava na frente, eles não iam vencer, eles iam morrer. Então eles armaram um plano lá para se salvar. E Deus teve misericórdia deles. Entendeu? Por quê? Porque Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Certo? Deus não leva em conta. O povo diz, eles aqui usaram a mentira, né? Para se salvar. Tem até crente que mente, né? Tem crente que fala mentira, ele engana as pessoas. E não era para ser assim. E é crente. Quanto mais um povo idólatra desse, né? Que fizeram isso para poupar. Nunca mentira justificada, mas eles ficaram mentiram aqui para não morrer. E Israel também não consultou a Deus, pagaram o preço. Então aproveitou, Deus salvou eles, né? Então os gibeonitas se arrependeram e nesse caso eles queriam era preservar a vida, mas não sabiam como fazer. Então de modo correto, né? Por isso eles elaboraram esse plano mentiroso. Mesmo assim Deus teve misericórdia deles, entendeu? Eu disse para vocês que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Então Deus poupou eles, certo? Porque realmente, de uma forma indireta, eles tinham temor de Deus, certo? Eles sabiam que ali não tinha jeito, o Deus de Israel ia dar vitória a eles, e eles morreriam. E pouparam a vida, certo? Olha só, a bênção no lugar da maldição. Por quê? Vamos ver o que aconteceu com os gibeonitas. O que não podemos negar é a postura humilde dos gibeonitas, né? Eles se humilharam, não ficaram no orgulho deles não. Então, eles queriam era poupar suas próprias vidas, por isso Deus não permitiu algo pior, certo? Para eles, Deus vê a intenção do coração. Então os gibeonitas, eles se tornaram participantes de alguns direitos usufruídos pela casa de Levi. Devido a isso, os gibeonitas se transformaram numa bênção para Israel. Por quê? A arca do Senhor ficou décadas na cidade de gibeonita, certo? Kiriat Jearim lá era de Gibeon, e a arca ficou muito tempo, quase 70 anos ali. No tempo de Salomão, o tabernáculo foi armado em Gibeão, certo? Lá na terra dos gibeonitas. Olha só Deus tendo misericórdia, certo? No tempo de Salomão. E está lá em 2 Crônica 13. Posteriormente foram chamados de Netineu, ou servo do templo. Auxiliares dos levitas, estavam entre os primeiros exilados e, apesar de não serem descendentes de Abraão, ajudaram na reconstrução do muro de Jerusalém. Então, querido, Deus olhou para esse povo com misericórdia e, posteriormente, eles não decepcionaram. Mas a história é a mesma. Fica aí a lição para nós, querido. Consulta o Senhor, ora a Deus. Não toma decisão sem consultar a Deus, sem pedir orientação a Deus. Tu tem que tomar uma decisão, tem que fazer algo importante. Ora a Deus, para Deus te dar uma direção, para Deus te orientar. Tenha a sua vida orientada por Deus em todos os aspectos. Aí você vai prosperar em todos os aspectos. E muitas vezes você vai querer alguma coisa, você vai orar, o Senhor vai falar não. E você obedece que quando Deus fala não, é não. E é melhor para você e para mim. Quando Deus fala sim, amém. Então Deus pode mandar você esperar, Ele pode te abençoar, Ele tem os seus modos de trabalhar, mas nunca faça nada errado para depois você orar. Primeiro, ora antes. Não tome decisão para depois falar, Senhor, abençoa. Faz diferente. Pede o Senhor para abençoar antes de você tomar a decisão. Então, que Deus te abençoe e me aguarda aí, que eu estou voltando com a próxima lição, tá bom? Deus te abençoe e te guarde. Olha a tua inscrição, olha o seu like,
Dá o toquinho no sininho aí, continua com a gente, tá bom? Continua dando essa moral aí e Deus te abençoe.